vocês a resenha de Um Conto de Natal, esse conto do Charles Dickens que revolucionou a forma como a gente lida com essa festividade, com essa época do ano. Agora a gente tem uma edição maravilhosa, bem fofinha, da Antofágica, que é uma editora que surgiu em 2019. E, gente, essa edição, ela é cheia de ilustrações, ela é muito bonitinha. Ela tem ilustrações durante todo o livro, assim, ó. Você vai vendo, ela tem muitas ilustrações. A introdução dessa edição é da Mel, a Melina do Tea with Mel, que é um canal literário aqui do YouTube. E quem conhece o trabalho da Mel sabe que tem tudo a ver com ela, falar sobre o Natal, falar sobre essa época do ano. E eu achei uma gracinha. Além do conto e da introdução da Mel, a gente tem aqui o pós-fácil, muito bem escrito. Eu não vou saber o nome do rapaz. E tem nota do tradutor, que foi o Leonardo Alves. O pós-fácil foi do Ricardo Físias. E também tem um outro texto do André Cárceres, que é um escritor e jornalista também. Então ele é bem completinho, porque além do conto em si, só de você ter essa edição aqui da Antofágica, você já tem uma noção da obra do Charles Dickens. Eu mesmo nunca tinha lido nada do autor, apesar dele ser muito renomado, não conhecia. Quando Charles Dickens escreve esse conto, estava rolando o êxodo rural lá na Inglaterra, além de uma grande crise econômica, e isso fez com que as pessoas meio que desvalorizassem a cultura que era feita lá nos ambientes rurais e começassem a menosprezar esse valor do Natal, da festa em si, né, da celebração em si. Fora o fato que foi um período teve um período que a igreja ela proibiu a celebração do Natal por conta da origem pagã. Então o Natal ele foi perdendo seu significado, foi perdendo sua força, as pessoas foram parando de celebrar a data. E aí, a partir deste conto, a gente tem um reavivamento, vamos dizer assim, né? A gente tem ali a volta da celebração do Natal, a gente tem ali a volta dos questionamentos dos valores, né? E a gente passa a olhar com um olhar mais carinhoso e mais atento para essa data. Então ela deixa de ser uma data qualquer, um feriado qualquer, uma festa qualquer e passa a ter ali a sua importância. Mas para resumir aqui o conto de Natal, a gente tem a figura do Scrooge, que é um senhor de idade, um velho ranzinza e muito muquirano. Ele não gosta do Natal, ele acha que é uma perda de tempo, ele acha que é um gasto desnecessário e ele fica irritado com toda essa festividade, com as pessoas se parabenizando. Ele gosta de ficar no cantinho dele lá e não gosta muito desse contato humano. Ele odeia ainda mais o Natal pelo fato do seu único funcionário poder celebrar a festa e ele fica remoendo ali porque na cabeça do Scrooge ele tá pagando um dia de trabalho do funcionário que o funcionário não vai trabalhar. É muito muquirano, as pessoas chegam para pedir doação, ele não dá, as pessoas chegam para conversar com ele não aceita, é muito fechado. Inclusive ele só tem um sobrinho e esse sobrinho vai visitá-lo na véspera de Natal para convidá-lo para ceiar. Ele destrata o sobrinho, manda o sobrinho embora, fala que não tem nada para se comemorar. E aí ele tá indo lá descansar na véspera de Natal quando ele encontra e ele recebe a visita do fantasma de um antigo sócio seu. E ele fica ali com muito medo, porque ele vê um fantasma ali cheio de correntes. Deixa eu ver até se eu acho aqui a ilustração para mostrar para vocês do Marley. Mas ele acha esse fantasma, ele recebe esse fantasma cheio de correntes, com muito sofrimento ali, agonizando. E o fantasma fala para ele que veio visitá-lo porque o fim do Scrooge será o mesmo que ele teve.
Aqui, ó, achei. Olha a ilustração do fantasma. E chega um determinado momento, o fantasma fala para ele que ele vai embora, mas que o Scrooge vai receber 3 visitas. A visita de 3 espíritos, um a cada dia. E que ele deveria recebê-los e aprender a lição. Então, o fantasma de Marley indo embora, o Scrooge acha que aquilo não passou de uma loucura. Ele até cogita, será que eu comi alguma coisa estragada e tô delirando, alguma coisa assim? Então ele acha que foi ilusão da cabeça dele. Só que da meia-noite, que é o horário que o fantasma fala para ele que ele vai receber a primeira visita, ele recebe a primeira visita. E a primeira visita que o Scrooge recebe é do fantasma do Natal do passado. E aí esse fantasma pega Scrooge e carrega ele para rememorar e revisitar natais passados, momentos importantes da vida do próprio Scrooge. E aqui já é interessante porque a gente percebe que nada é por acaso, né? As pessoas são como elas são porque elas têm ali o seu histórico, têm os seus valores, passaram por seus problemas. E aí a gente vê tudo isso na história do Scrooge e é muito bonito porque ele, com essa visita ao passado, ele relembra também de quem ele foi, né, das suas experiências, de momentos de alegria. E o fantasma faz todo esse resgate do passado do Scrooge com ele, depois vai embora. No dia seguinte, na mesma hora, o Scrooge recebe a visita do Natal do presente. E o que esse fantasma faz? Ele pega o Scrooge e leva-o para visitar pessoas que estão comemorando o Natal em diversos lugares, pessoas sem condições financeiras, mas que estão ali celebrando a vida, celebrando mais um ano e estão ali trocando afeto, comemorando, ceiando, às vezes nem conseguindo ceiar por falta de alimento, mas ali interagindo. O fantasma leva o Scrooge para visitar o próprio funcionário dele, o Bob, e mostra ali a relação dele com toda a família dele e tudo mais, que estão passando por um momento delicado, mas que nem por isso perdem a graça. O Scrooge visita também o Natal do sobrinho dele, e aí é muito interessante de ver essas relações familiares, né? Essas interações sociais que acontecem e que o Scrooge está perdendo ali com todo o seu castelo financeiro, com toda a sua estrutura financeira, mas que se torna uma verdadeira fortaleza, né? E por fim, e não menos importante, no dia seguinte ele recebe a visita do Natal do futuro. E eu não vou contar aqui o que acontece com o fantasma do Natal do futuro, o que ele faz com o Scrooge, porque seria um baita de um spoiler. Mas o importante é que toda essa jornada de olhar para o passado, para o presente e para o que pode ser que aconteça ali no futuro, vai transformando ao longo do tempo os pensamentos, os valores, os questionamentos e as crenças do Scrooge. E aí ele, que era uma pessoa que odiava o Natal, que não gosta, que acha que é só uma data comercial para gastar e para que ele seja lesado financeiramente, ele vai reavaliar e vai celebrar a data, celebrar o Natal, vai se transformar ali numa pessoa com novos valores, né? Com valores mais amigáveis, uma pessoa que auxilia o próximo e tudo mais. É uma jornada muito interessante. E assim, claro que aqui tem todo um teor fantástico, né? Essa coisa da visita dos espíritos, mas é um questionamento que a gente pode fazer, né? Porque assim, às vezes a gente tá aqui só olhando para o material ou só pensando no que falta, na pessoa que está longe e esquece que às vezes tem alguém ali do lado, tem alguém precisando,
Ou então a gente mesmo já teve tanta graça, né? Ah, esse Natal não deu para comemorar da forma que eu quis, mas e quantos natais você não celebrou, né? Com uma mesa farta, por exemplo, com pessoas amadas, né? E aí a gente vai falar também de vida e morte aqui, no sentido dos entes que se foram, né? Então, assim, poxa, como é difícil, né? A gente ter, de repente, o primeiro Natal sem a presença de uma figura que foi muito e é muito importante pra gente, né? Um tio, um pai, enfim, um familiar, alguém que amamos muito. E como é difícil, né? A gente celebrar uma data, mas quantos natais a gente não pôde ter ao lado dessa pessoa? E eu acho que o grande ensinamento que a gente tem aqui desse livro é: aproveita enquanto você pode. Aproveita da forma que você pode. Ah, não pode ter uma mesa farta, uma ceia, mas e um abraço? Você pode dar um abraço em alguém? Ou então você pode ir e simplesmente ser grato, né? Pela vida, por você ter ali mais um ano de vida, né? Às vezes a vida passa, a vida corre e a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente reclama demais e é incapaz de ver tudo aquilo que a gente recebe. Eu não vou ficar aqui fazendo referência a todas as adaptações que foram feitas com Um Conto de Natal, mas eu queria falar de um personagem da Disney que foi feito em referência, em homenagem a Charles Dickens, que é o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, o próprio nome dele em inglês já é Scrooge McDuck, que é uma referência, uma homenagem ao Charles Dickens em Um Conto de Natal. Eu queria fechar essa resenha com uma fala do Ricardo Fizias, aqui do Pós-Fácil, que ele fala assim, ó: tomara que algum dia Um Conto de Natal se torne uma obra socialmente anacrônica, apenas um texto muito bem feito, tratando de uma questão que já não nos afligirá. E esse também é o meu desejo. Tomara que um dia essa realidade aqui descrita num conto de Natal seja apenas uma obra ficcional e não faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas vivências, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês, apesar do Natal já ter passado, eu desejo a todos vocês boas festas, um bom fim de ano e a gente se vê depois.